Seguir o protocolo bonitinho, ó, vou seguir minha folhinha aqui. Boa noite, pessoal. Então, estamos oficialmente gravando, começando a edição, a terceira edição do Isso Não É Uma Live. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Com muita satisfação que nós, da Escola de Artes e da Secretaria de Cultura, estamos aqui hoje, então, como eu já comentei, com a terceira edição do Isso Não É Uma Live, que tem a intenção de ser um bate-papo bem informal, como vocês já perceberam, né? A ideia do restante da conversa dessa noite é seguir nesse ritmo, assim, de uma roda de amigos, uma conversa bem informal mesmo, para que todo mundo se sinta bem à vontade e que vocês possam também interagir no momento que vocês quiserem, tá? A gente não vai fazer essa separação de primeiro o palestrante, o convidado fala e depois vocês interagem. Essa interação, ela pode acontecer a todo momento, tá? Agradecemos, então, a presença de todos vocês. Aproveito para comunicar que essa conversa está sendo gravada e que, se problemas técnicos acontecerem, como já aconteceram aqui com a Prof. Cláudia, na live anterior, a minha conexão, eu saí da sala 6 vezes, hoje eu conversei com o meu modem, eu espero que não aconteça, mas caso aconteça, a gente vai tentar resolver o mais rápido possível, tá? Então, isso tudo faz parte de todo esse processo. Eu convido vocês para que deixem as suas câmeras ligadas, porque é muito melhor a gente ver a carinha de quem a gente está conversando. E peço para que deixem os seus microfones desligados, porque tem interferência, mesmo que vocês não estejam falando, interfere de qualquer forma, tá? Quando quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, vocês abrem o microfone e vocês podem falar. Então, hoje nós temos um convidado muito especial, e eu sou bem suspeita para falar do Luciano, e agora eu fico até um clichê, porque já falaram, já elogiaram tudo que podia, e daí agora eu organizei umas palavras aqui, eu vou só repetir o que já falaram, né? O Luciano foi meu colega de profissão, é um grande amigo, meu parceiro de aventuras, junto com a Leandra, que está aqui também, e ele é um profissional único no mundo das artes, e isso eu acho que todo mundo concorda, especialmente porque aqui tem vários alunos e ex-alunos dele, e eu tenho certeza, como a Prof. Cláudia comentou, né, todo mundo só fala bem do Luciano. Ele foi meu professor de História da Arte, e por eu gostar tanto do professor, eu fiz uma vez, passei, ganhei certificado, fiz outra vez, passei, fiz outra vez. Eu fiz 3 vezes História da Arte por causa do professor, gente. E aí a gente criou uma amizade e foi. O negócio só foi. Hoje vocês vão ver a relação que a gente tem no decorrer da apresentação, porque nas fotos não tem como vocês entenderem o que é essa nossa amizade. Então, eu vou passar a palavra para a Cláudia, que vai fazer a leitura do currículo do Luciano, e depois disso, então, a gente passa a palavra para ele, que vai iniciar falando um pouco dos seus trabalhos, e depois a gente vai seguir com alguns museus e galerias pelo mundo. Cláudia? Então, vamos lá. Luciano Guralski nasceu em Chapecó, cidade na qual reside até hoje. Graduado em Educação Artística, Habilitação em Artes Plásticas pela UNOESC, hoje UNO Chapecó, no ano de 2000. Pós-graduado no Ensino da Arte pela mesma instituição, em 2002, e pós-graduado em Estética, em 2004, também pela UNO Chapecó. Cursou desenho na Escola de Artes de Chapecó, instituição na qual também foi professor por 8 anos, no curso de História da Arte. Foi professor na UNO Chapecó por 4 anos, atuando nos cursos de Artes Visuais, Arquitetura, Design e Publicidade e Propaganda. É professor efetivo na rede estadual de ensino há 24 anos, sendo 10 desses na Escola Básica Zélia Scharf. Como artista, participou de diversas exposições, dentre elas, Sempre ou O que Resta, em 2011, com curadoria de Fabiana Ulevic, em Brusque,
e Entre Clea, em 2018, com a curadoria de Franzo e Nery Pedroso, em Florianópolis, além de várias outras individuais e coletivas. Apaixonado por artes e por viagens, sempre que possível, une essas duas paixões e viaja pelo mundo, visitando museus, galerias e espaços não institucionalizados, mas cheios de arte e representatividade. É isso. Então, Lu, tá com a palavra, se tu quiser falar alguma coisa, fazer alguma introdução. Eu vou passando os slides, mas eu já quero pedir desculpa, porque eu posso ficar concentrado na tua fala e esquecer que eu tô com 2 computadores, então tu me lembra que eu tô passando os slides, tá? Por favor. Beleza. Pode ir com a palavra, então. Essa live é para falar sobre viagens, museus, porém não vai ser só eu sozinho falando, a Araceli vai estar mediando o tempo inteiro, me auxiliando, me questionando, assim como os demais prof, ou quem quiser estar questionando, para ser uma coisa mais descontraída, para a gente passar mais rápido o tempo também. A gente vai procurar não se estender mais do que 1 hora, né, para não ficar também excessivo a questão do tempo, mas é uma honra estar na escola, né, participando da escola, é minha casa, como eu falei antes, aos meus professores, que eu agradeço imensamente, né, já falei a Mariel, a Elisa, a Sandra, a Neuci, Eduardo, e assim por diante, a questão da Neila, a Caramori, a quem eu sou muito grato, a Tati também foi minha diretora, teve mais um diretor, que agora me fugiu o nome, mas também foi super querido, e sempre fui muito bem acolhido pela casa, pelos colegas, pelos alunos, foi fantástico trabalhar lá. E aí espero retornar também para voltar a ser aluno lá da escola. A questão da viagem, né, a gente comentou que vai conversar algumas gafes que a gente fez, não só minha, mas também dos outros profs, né? Óbvio. Sim, gente, eu quero fazer essa vergonha hoje, tá? Eu tentei, assim, controlar o máximo que eu pude, eu vi o PowerPoint dele, mas não adianta. Leandra, ele vai ter umas gafezinhas aqui, não tem jeito, vocês vão rir, vocês podem rir, tá? Hoje tá liberado. Tá, porque não tem como, né? Quando a gente vê a arte, quando é um museu de arte moderna, ou um museu de arte mais acadêmica ou antiga, tu sabe que normalmente tu não pode tocar, mas quando se fala ou não, aí fica na dúvida se pode. Oi? Travou? Travou um pouco. Agora voltou? Sim, mas agora já recuperou. Beleza. E aí a gente não sabe se tu pode interagir ou não. Normalmente a gente olha para ver se tem alguém que vai lá interagir antes, se pode ou não. Porém, às vezes, tu vai lá, interage e recebe um xingão. Mas faz parte também da questão da gente interagir e da gente aprender. Pode ir passando, Ara. Tá. Então, esse é meu trabalho, que envolve a questão da performance. Como eu tinha feito 9 anos de teatro na adolescência, aí eu utilizo da questão do corpo, da performance, do autorretrato, para falar de questões como a questão de gênero, de identidade, e aí eu fui buscar na questão da Alemanha, do nazismo, que é o primeiro símbolo homossexual, que é o Triângulo Rosa, e aí esse trabalho foi fotografado pelo Aldrian, pelo Araceli, e aí tem a participação de um amigo meu, o Estevam, que foi lá fotografar. E aí tem um númerozinho que eu coloquei aqui no meu braço, como se fosse uma tatuagem, né? Não uma tatuagem que tu faz, mas era uma forma de identificação do sujeito, né, do preso, e aí eu me coloquei como nazista e também como preso, né. E aí essas imagens têm Photoshop. Oi. Faz uns 15 anos isso, né, essas fotos. Mais ou menos isso. Só para contextualizar, pessoal, sim, a gente vai falar sobre museus e galerias, mas nós convidamos, como o Luciano também é artista, nós convidamos ele para que começasse com alguns trabalhos dele enquanto artista, porque além de professor, ele também produz, né? Ele também tem uma produção enquanto artista. Então, tem alguns trabalhos dele no início e depois a gente entra nessa parte dos museus mais propriamente. Esse trabalho acho que foi para Floripa, que era desenho de monstro, foi aqui para Chapecó, acho que Itajaí, e acho que Blumenau. Não tenho certeza se foi para mais algum outro lugar. Obrigado, Aldrian. Tu hoje é uma grande inspiração para mim. Pode passando, Ara. Então, foi a primeira vez que eu raspei a cabeça, agora foi de bobeira na quarentena, mas lá foi para performance mesmo. E aí tem mais 2 trabalhos, esses 2 à esquerda, que abordam esse tema, né? Também tem um título que é
esqueci do outro título, agora me fugiu da cabeça. Parágrafo 175, que é uma lei que existia antes de Hitler, né, que proibia a questão do homossexualismo na Alemanha. E aí ele vai se utilizar desse parágrafo para prender também os homossexuais. E aí falar sobre o preconceito, independente do tempo, né? Em Berlim eu pude visitar a questão do monumento, tanto da questão de todas as pessoas que morreram em decorrência do nazismo, e também ver um monumento com relação à questão dos homossexuais que foram mortos lá no nazismo. Assim, muito bacana, só não coloquei as fotos aqui. Do lado, um autorretrato, em que estou atrás meio que como Cristo, falando sobre essa questão da influência da religiosidade, e aí é uma radiografia, não tem Photoshop, é a radiografia colocada na frente, e a pessoa fotografando foi o Juliano Zanutelli, desculpem, que fotografou, foi parceiro em vários trabalhos meus também, e aí ele me fotografou como eu havia solicitado, e claro, tem a sensibilidade do fotógrafo também, que também era artista, é artista, além de jornalista. Pode passar. Ele está em uma das fotos do nosso passado aqui. Bacana. Então, esse trabalho aqui esteve na Escola de Artes, esse com a cruz no chão, foi uma exposição com a Fabiana e não lembro se estava junto outro curador também, acho que o Lindotti. E esse do lado, que é um dos primeiros trabalhos meu, que tem a mão aparecendo em cima da radiografia, eu estava brincando, talvez inconscientemente eu tenha lembrado de Rauschenberg, de vários artistas que usaram radiografia, mas na hora não foi conscientemente a questão de estar utilizando essas referências, né? É que a gente vai se alimentando de arte, e aí depois de um tempo tu acaba fazendo, e aí tu diz assim, mas já foi feito isso, né? Foram referências que talvez inconscientemente eu acabei me apropriando para fazer o trabalho. Esse trabalho é bem bacana porque percorreu o estado inteiro, num projeto com o Sesc, curadoria da Fabiana Vierlevik, e aí me sinto bem orgulhoso dele, né? Hoje eu não estou produzindo como eu gostaria, na realidade estou estagnado, né, parado por um tempo, mas quem sabe mais tarde volte a produzir. Pode passar, Sara? Esse é um trabalho que eu me orgulho muito, que era para falar sobre Chapecó, e aí eu usei uma série chamada Twin Peaks, onde tinha a Laura Palmer, era encontrada morta no início da série, e onde começava o seriado a partir da morte dela, e aí eu fui na barragem, então, com o Juliano me fotografar, e aí tem uma imagem minha sobreposta a outra, então é Photoshop, e aí teve uma amiga que maquiou para parecer mais morto o cadáver, e aí usei também um papel para ser enrolado, e aí a referência a Twin Peaks, de David Lynch, e aí para falar sobre a violência também na cidade, né, teve vários trabalhos bem bacanas nessa época, acho que eu estava na Dentro, a Araceli também, e a gente também fez parte de um grupo chamado Isso Não é uma Fotografia, que foi bem bacana. Pode passar? Que forte essa imagem, né, gente? Eu ia dizer agora, nossa, não tem medo de se jogar nas questões polêmicas, né? Vocês viram que o trabalho anterior tinha relação com o nazismo, com a questão da sexualidade, extremamente forte e bem direto ali, escrachado, digamos. O tema não estava escondido, não estava como uma mensagem subliminar, estava ali, exposto. E esse trabalho... Não, muito forte Mas mesmo. é isso aí, nossa. Obrigado. Muito doído, né? Muito doído. Essa é da mesma e outra série. Coisa... Pode falar. O Adrian está comentando, é extremamente atual o trabalho, apesar de ter sido feito há muito tempo atrás, o trabalho é extremamente atual. E outra coisa muito importante é que nenhum dos trabalhos aqui que você trouxe, você fez sozinho, nada. Não, coletivamente. Todos eles foram de alguma forma colaborativo. Muito pouca coisa a gente faz sozinho, e todos eles você está citando que são também uma construção de tudo que você viveu, tudo que você visitou, tudo que tu conheceu, tu leu, citou a referência dos teus professores também, tudo isso vem junto na construção do teu trabalho, isso é extremamente importante. Muito legal, Lu. Muito forte. A tua mãe... Muito lindo. A minha mãe enlouquecia com meus trabalhos, pode passar. Ela achava que, para que isso, né? À direita foi uma performance no Sesc, acho que o Cid estava junto, e aí eu fiz um vídeo arte, e aí só tinha televisão para dois, um projetor e uma TV. E aí eu disse, tudo bem, eu mudo de suporte, porém, então me deixem jogar sangue na parede. E aí deixaram, e aí eu coloquei fotos do vídeo, né, frames do vídeo, e aí um amigo meu tirou sangue e aí jogou. Hoje ficou extremamente feliz que homossexuais podem doar sangue, né? Nessa época a gente
era proibido, né? Dizia que era inapto. Eu vi esses dias alguém que já estava começando aqui em Santa Catarina a ser aceito. Então, bem bacana, não teve repercussão assim, um trabalho grande, né? Porque pouca gente visita a galeria em Chapecó, infelizmente. Mas esse trabalho, para mim, é um prazer nesse sentido. Um comentário, Lu, o teu amigo que tirou o sangue, ele não era enfermeiro? Ele estava começando a estudar enfermagem. Eu lembro, eu estava também, eu fui contigo nessa. O Aldrin comentou que quando a mãe surta, é sinal de que o trabalho é bom. Eu concordo. Bom. Eu concordo, acho que é por aí também. Gente, se vocês puderem ficar de olho ali, eu vi que várias pessoas estão comentando, eu não estou conseguindo acompanhar. Alguém ali da área, se puder, dar uma olhadinha no chat para ajudar ali a Prof. Cláudia. Eu sei que tem vários comentários. Agora vamos para a parte dos perrengues agora, né, Luciano? Vai. Já comecei com um, que é a Capela Sistina, que é maravilhoso. Minha prima disse assim, vamos... Eu estou de olho, Lara, pode deixar. Bem rápido, porque depois que concentra muita gente, fica difícil de olhar. Então a gente entrou correndo por todo o museu, a gente não olhou nada, começou pela Capela Sistina. E estava vazio o lugar. E aí, como não tem lugar para sentar, eu tenho só nas laterais e toda a obra no teto, eu deitei. Quando eu deitei, veio 2 guardas que estavam na porta da sala, né, da capela, berrando comigo e gesticulando, e aí entendi que não podia. Aí eu me levantei, me desculpei, porque eu não falo nada em italiano, e aí depois dei risada, mas na hora, assim, fiquei completamente constrangido, né. Mas para olhar lá meia hora, 1 hora, seria bacana a gente estar podendo deitar para olhar realmente, né, porque fica no teto e aí tu tem que ficar com a cabeça erguida. E aí, é claro, é uma obra do Michelangelo, do Renascimento, e o cara é um gênio na arte, seja na escultura ou na pintura. Ariana, tu foi para lá, não foi? Sim, mas quando eu entrei estava lotado, só que eu não via ninguém, eu só olhava para cima e chorava. Chorei feito uma criança, bem boba, assim. Ai, que bacana. E outra coisa desse museu também, que era no Museu do Vaticano, depois que a gente visitou a Capela Sistina, eu ouvi um monitor falando acho que em espanhol, e aí eu fui do lado, porque aqui no Brasil os monitores são gratuitos, tá? Normalmente nos museus. E nesse museu, aí ele falou sobre uma obra, foi falar sobre outra peça, e eu atrás dele, daí do grupo, para ouvir, que achei natural, né? Eu não estava incomodando, estava em silêncio, e aí ele me olhou e perguntou, tu é do grupo? Eu, não. Daí ele disse, não pode. Por quê? Se não pagar, não pode ouvir. Daí me desculpei e ele ficou cuidando para que eu não ficasse próximo do grupo, tá? Então, essa foi uma coisa que eu achei inusitada, diferente do Brasil, que monitor é gratuito, né? Mas e a Leandra só passa vergonha, né, Leandra? Ela estava junto comigo. Imagina, já estou acostumada, né? A Débora também disse que deitou. Gente, eu já... pessoas? Oi? Eles limitam o número de pessoas para entrar ou não? Creio que... Talvez na entrada do museu, Marião. Na capela, creio que não, tá? Acho que deve ser pela questão da entrada do número de pessoas no museu. Como a gente comprou, que minha prima compra todos os ingressos com antecedência, a gente já chegou e já entrou direto. Para quem não tinha ingresso, a gente foi no verão, tinha fila de 1h30, 2 horas, tá? Deixa eu só fazer uma parte, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu fui numa época que estava bem lotado e tinha guardas na porta da Capela Sistina, e aí eles limitavam a entrada e o tempo lá dentro. A gente teve que ver tudo correndo, não deu para nem ver direito, assim, tinha que andando, olhando para cima, e eles empurrando para sair. Então, depende da época que você vai, você não consegue apreciar mesmo. É isso. Só que seria a melhor forma de você ver, né? Porque, gente, é no teto, né? Até colocamos essa imagem aqui exatamente para exemplificar isso. É no teto. Então, que melhor forma para você ver do que você olhando para cima? É complicado isso. Só que a gente entende todas as situações, todo o cuidado, a questão de segurança, tudo que... Imagina uma pessoa deitada e os outros caminhando. Não faz sentido, né? Por isso que eu perguntei se limitavam, porque se fosse limitado daria para fazer, né? Já pensou que legal? Né?
Então a gente lamenta, é bem lamentável mesmo, mas você vai muitas vezes para grandes museus, nos lugares, e você não consegue ver como deveria, ou como o artista mesmo pensou para ser visto, né? Enfim, começamos a levar xingão. Peraí que eu estou passando no computador errado. Tá. Aqui é do Museu, então, do Vaticano, que é maravilhoso. Tem obras do Egito, eles têm detalhes lá de Roma, de Pompeia, eles arrancaram as paredes, né? Então, antigamente tinha essa possibilidade, hoje em dia, felizmente, nada sai do lugar, graças a Deus, né? Começaram a perceber a arte de forma diferenciada, sem destruir nada, né? Não sai nada, por exemplo, do Egito, não sai nada, acho que mais lá de Pompeia. Imagino eu, né? Pode passar. Ô, Lu, só não sai nada do Egito, no caso, que seja oficial, né? Porque o mercado negro lá, quando a gente foi, ele é muito alto. As pessoas, inclusive, eles fazem buraco na própria casa, porque como tem muita coisa ainda a ser descoberta, eles fazem buracos na própria casa e vendem. Então, o mercado negro lá é... Que pena. Essa foi a primeira Bienal, a Bienal de São Paulo, foi a 24ª Bienal de São Paulo, e desde então eu tenho ido em todas as Bienais. Acho que eu não fui na Bienal dos 50 anos de Bienais. Se eu não me engano, uma obra do Antônio Dias. E aí eu vou lembrar uma frase do Agnaldo Farias, que ir para uma Bienal é como ir para um hipermercado de problemas, né? Cada obra é uma equação matemática para ser solucionada. Às vezes, tu pega o guia, ou tu pega o monitor, e aí tu compreende a obra. Às vezes, tu faz a tua própria leitura. Quando são artistas conhecidos, que tu já conhece alguma obra deles, fica fácil de compreender. Às vezes, tu fica perguntando, mas o que é isso, né? Essa obra me impactou porque eu achei belíssima, né? A questão de uma das primeiras instalações na minha vida que eu vi, e aí tu entrar dentro da obra, fazer parte dela, poder se deslocar diante dela, e como se fosse um céu, achei de uma poética, de uma delicadeza extremamente grande. Me permite uma pergunta. Eu só quero fazer uma... Oi. Pode perguntar. Tá, desculpa, eu estou com um problema na internet, eu estou dividindo a internet do meu celular, então, infelizmente, vocês não conseguem me ver. Senão vai acabar a bateria em 2 segundos. Eu sou Jaquelina. Você conseguia transitar pelo meio dessa obra ou tinha que manter uma distância? Não, essa pode transitar, podia transitar. Tá, obrigada. De nada. No máximo, tu podia sujar um pouquinho porque era carvão, mas podia transitar, só não dava para correr, né? Tinha que ter um certo respeito, um certo cuidado, exato. Obrigada. De nada. E o bacana aqui é que a gente ficava próximo dos professores, né, Mariel? Da Mariel, da Sandra, da Neuci, para poder ouvir, para poder entender melhor. Depois a gente já começava a se soltar mais enquanto aluno, quando passava os anos, né, na universidade, e aí tá com os colegas, ou tá com os professores amigos, ex-professores, mas aí sem aquela coisa só de querer ouvir, né? Aí a gente já podia quase ter a mesma compreensão que eles. Então é muito bacana ir com alguém que também compreende a arte, para estar auxiliando nesse primeiro momento, nessa primeira contato com a arte num grande museu, principalmente. O que eu quero comentar é que a gente está falando de exposições na Itália, a gente vai falar de Nova York, vai falar de vários lugares do mundo que o Luciano visitou, mas essa aqui nós estamos falando aqui do Brasil, e eu acho importante destacar aqui essa Bienal de São Paulo, que é uma das mais importantes do mundo, e fica aqui no Brasil. E, por exemplo, quem faz faculdade de artes visuais aqui na UNO Chapecó, a Bienal, então, acontece a cada 2 anos, como o próprio nome diz, né, Bienal. A universidade, todas as edições, se organiza para ir, e muitas vezes a própria universidade acaba ajudando nos custos. Então, é muito fácil quem cursa artes visuais aqui na UNO Chapecó ter acesso a essa exposição. Então, não fique pensando que é uma coisa que está longe, que é uma coisa assim, eles estão falando de uma exposição lá na Itália, eu nunca vou poder ir, ou é muito difícil. A gente está falando também de exposições que estão próximas, elas são possíveis. Tá? Então, eu quero que vocês tentem entender por esse lado também, né? Eu acho que a maioria dos profs aqui foi também quando eu era estudante, né? Eu lembro, fui na faculdade quando não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para o lanche lá, e depois a gente foi indo, continuou
a gente se apaixonou, né, pela Bienal, entendeu como funcionava, como o Luciano comentou, e continuou indo depois que saiu da faculdade e seguiu, né. Mas eu quero que vocês vejam que é possível tudo isso, né. Inclusive, né, Ara, só complementando tua fala, a Escola de Artes, uma época, fazia essas viagens. Foi muito quando eu era aluna da Escola de Artes. E a gente levava os alunos de ônibus, né, para as Bienais de São Paulo. Como aluna da escola, eu fui muito, eu lembro. Eu, o Cid, a Ana, a Ana que era aluna lá de outra universidade, não, foi ao contrário, nós que fomos com eles, né? Mas eu lembro que todos nós nos reuníamos e íamos juntos, era bem legal. Podemos pensar em retomar, né? Já estávamos pensando. Planos. E eu, a primeira Bienal que eu fui, eu ainda era estudante de Santa Maria, né? 1900 e lá vai pedrada. E eu lembro que eu entrei e tinha um quadrado do Jesus Soto todo, sabe aquele de canudinhos transparente, que é uma chuva, assim? E eu entrei correndo, tu falou que não podia correr, né? Eu entrei correndo pelo meio daquilo, assim, foi uma emoção. Meu Deus, aquilo, assim, coisa mais legal. Bons tempos, né? A gente leva para a vida, né? Já que nós estamos falando de Bienal, eu estava em Veneza e estava acontecendo uma Bienal em Veneza. E o burro não sabia ler italiano, achei que o outro dia estaria aberto, fui para a praia, e aí no outro dia que a gente foi para a Bienal, fechado. A gente só encontrou 1 ou 2 espaços que estavam abertos. Perdi. Aí para mim é como se não tivesse ido na época da Bienal, tá? Porque eu cometi esse erro, mas tudo bem, faz parte. Né? Normal. Aquele minutinho de silêncio, assim. Essa eu perdi, doeu. Um museu que a gente ama, a gente sempre vai, que também fica no Parque do Ibirapuera, que é o Museu de Arte Moderna, que é o MAM. Aí lá eu vi exposições de artistas como a Adriana Varejão, o Ernesto Neto, tem os Gêmeos ali fora, também um grafite deles bem grande, que eu adoro. Teve uma das últimas, tinha exposição com Sandra Cinto, vários artistas que representavam o corpo, então foi, nossa, maravilhoso. E é super acessível também, super barato, não é gratuito como a Bienal, mas para estudante é barato, para quem não é estudante também é barato, e tem dias gratuitos também. Todos esses artistas que ele citou, a gente vê na aula de História da Arte, né, mas esse ano tudo por água abaixo, mas sim, eu sempre trabalho esses artistas, inclusive aqui a Adriana Varejão, que a gente trouxe. Foi uma exposição dela, maravilhosa. Esse primeiro aqui é a influência do barroco, né? Nos dois é a influência do barroco na obra dela, da azulejaria barroca, e aí ela faz como se são pinturas, tá? Isso que é o bacana. Tanto uma quanto a outra. Essa parte óleo. Pintura óleo. E aí bacana ela falando sobre a obra dela no ateliê, uma gigantesca, uma pintura geométrica, umas piscinas e dos banheiros, e ela falando assim, eu gosto de pintura óleo, porque daí assim, se eu não gostei da perspectiva, se não tá muito bom, vou lá e retrabalho, tipo com uma... Nossa, é claro, é alguém que pinta o dia inteiro, né, que pinta durante vários meses do ano, que deve ter uma rotina bem grande. Aí, do lado, tem espuma de poliuretano, né, que para dar essa imagem de corpo, e aí falar dessa história, embora ela fala mais, cita a história da pintura do Brasil, não tem como não falar também, imagino eu, a questão da violência, né, dos povos, que quantas pessoas morreram tragicamente para construir o dos próprios índios, e o trabalho dela causa um impacto bem grande visualmente. É incrível. Tá. Esse é um videozinho da exposição do Brasil 500 anos. O Cid foi e emocionou, porque cada parte da exposição tinha uma curadoria pensando a questão do período, né, envolvendo a questão da arte. Foi feito quase todo ele com ambientação ou instalação. Então, a do Barroco tem várias partes ali, algumas delas as obras estão só assim como se fossem em acrílico, né, em caixas para tu passear entre elas, outras elas estão em 500 mil flores que foram feitas por presidiários, e é muito bacana, porque daí são ferros, arames que sustentam, e é como se tu estivesse andando no céu, então com um som que a Araceli deixou agora ao fundo, e aí todo ele lilás, e depois todo ele amarelo. E isso vai te envolvendo, arrebata essa questão.
Na época, tinha críticas com relação a essa exposição, dessa forma. Alguns diziam que era exagerada, que chamava mais atenção do que as esculturas, outros defendiam, mas, de qualquer modo, eu achei impressionante essa exposição. Tinha gente chorando lá também, emocionado nesses espaços, e me impressionou muito. E aí, Cid? Ari, tu estava nessa exposição, Mariel? Eu acho que eu não fui. Essa eu não consegui. Também não fui, Não. Eu ainda era universitária, Não. falida, não tinha... Isso foi em 2000, 2000, né? 2001, por aí. Uhum. Faz muito, nem sei se eu tenho foto disso ainda. Mas, Na época não tinha câmera fotográfica, eu pegava a foto tua, tu passava em CD pra gente, era CL. Só o Cid que tinha uma máquina digital, eu lembro. Depois ele comprou uma para mim no Paraguai, a mesma da dele, lembra, Cid? A Renata disse que foi na exposição. Conta aí, Renata. O Cid era chique, né, Cid? Era uma Sony bem... eu não fui daquela dor. A minha também. Eu fiz stop motion, né? Foi várias com nós, de Porto Alegre, acho que São Paulo. Conheci a Renata no ônibus. A Rê também tem história para contar das bienais. Tinha uma obra do... esqueceu de pegar a aguinha, né? Eu tenho aqui. Olha só, com vídeos e aí depois tinha a questão religiosa, vários documentários. Nossa, era excepcional essa exposição. Eu lamento ter perdido, porque hoje à tarde eu estava vendo e fiquei... A gente lamenta, né? Mas faz parte. Pode passar, Ara. Sim, não dá para ir em todas, né? Não. Essa aqui, acho que o Cid foi também, acho que a Mariel também foi. Quando eu vi de casa, eu fiquei... Nossa, eu pensei, maravilhosa. Eu vi alguns trabalhos pela televisão. Quando eu cheguei lá, foi uma decepção, né? Mesmo pela questão do espaço, tá? Como eram containers próximos do rio, né? Rio Guaíba, o espaço, para mim, ele discutia muito com a obra e ele ficou claustrofóbico, assim, o espaço. Teve alguns artistas que cobriram aquela madeira e aí cobriram aquele metal que era ondulado, acidentado, que acho que não fazia parte do trabalho. Tiveram uma preocupação, cuidado de como expor a obra e outros nem tanto. E fora isso, a monitora, para completar, foi horrível, que até hoje eu não esqueço dela. Não lembro da cara dela, mas lembro que ela falou que... essa obra eu não gostei muito, mas já que tem que mostrar, eu vou mostrar. Outra, ela falou assim, a obra que eu mais gostei foi dos Vil Chapolin Colorado, que era em escultura de gesso ou de argila. E aí ela destruiu para mim a Bienal, né? Às vezes tu pega um monitor maravilhoso que te instiga a pensar mais, e às vezes tu quer pegar um monitor para aprender, e aí a pessoa não tem competência, conhecimento suficiente para estar falando sobre o espaço. Quem foi? Pode falar, please. Eu gostei, eu subi em cima, eu vi bem aqui no topo de um desses containers. Lembra uma obra que tinha um céu? Eu acho que eu peguei uma monitora boa, Lu. Provavelmente. Mas a minha me marcou de forma negativa, infelizmente. Acontece, né? Fale, Cid. Então, ao contrário do Luciano, eu gostei dessa Bienal porque, por um lado, era um desafio para o artista pensar o espaço, o trabalho dele naquele espaço confinado do container, né? Então, acho que isso poderia ser, para alguns artistas, se tornou um elemento da poética, né, da exposição, enfim. Mas para alguns tu via que brigava a obra, parece. Alguns trabalhos não funcionavam, outros se tornavam ainda mais poéticos, né? Depende do... E um calor extremo, dependendo do horário que a gente foi. Bienal, né? Nem tudo funciona, é verdade, né? Nem toda Bienal, toda ela vai ser ótima, excelente, né? E a questão da monitoria, né, é extremamente importante, porque a pessoa que está apresentando o trabalho, ela está fazendo juízo de gosto. Ela não gostou do trabalho, ela não queria falar sobre o trabalho. Então,
ela não falou bem, ela não quis falar sobre o trabalho e se incomodou. Tem que ter muito cuidado com esse juízo de gosto, né? Tem que ser imparcial, é complicadíssimo. Imparcial, o monitor tem que ser imparcial. Mas legal, Lu, você trazer também coisa que não necessariamente te agradou, né? Eu acho importantíssimo isso também. Oi, Neuci. Agora que eu vi a Neuci ali. Beijo, teacher. Obrigado, Neuci, por tudo. Eu venho da live, mas eu sou obrigada. Desculpa, Neuci. Interrompi. Beijo. Seu microfone está desligado. Está desligado. Você está falando, mas está desligado. Vou passar. Uhum. Ai. Então, Ai, aqui tem meu Deus, umas imagens da Bienal do Mercosul. Eu jurava que a Mariel estava ali, mas acho que eu estou meio cego. Eu achava também, mas não é. É parecida, né? Olhem para a carinha dos jovens, que aí vocês vão identificar Gente, nós estamos ficando velha, né? Uhum. Não, gente, olha para a carinha. Ai, meu Deus, ele é insistente. Vou fazer o quê, né? Mas é legal, bem legal. Eu não lembro do nome do artista, eu tenho o catálogo aqui em casa, mas eu amei essa curadoria na Bienal do Mercosul, que era diferenciada. Eles tiveram uma parte chamada diálogos ou conversas, em que eles convidavam, o curador convidava um artista, esse artista convidava mais 2 artistas para expor na mesma sala, e aí o curador olhava as obras dos 3 junto e convidavam outro artista, e era bacana porque daí podia ser do mesmo país, né, da América Latina, ou poderia ser de outro país, podia ser escultura, instalação, ou poderia ser só todos eles pintura. O incrível dessas imagens aqui, dessa pintura, isso aqui é uma pintura, né? São vários bibelôs que a gente tem em casa, às vezes, tipo anjinho, animais ali, e cada um deles pintados hiper realisticamente, né? Perfeito. E aí ele colocou de forma diagonal, que dava a impressão de realmente de 3D, de objeto realmente. Mas eram pinturas. Era uma sala que me marcou muito, e eu amei a forma deles pensar a questão da curadoria desse jeito nessas salas. Sim, acho que era... Não sei se tinha outros animais. A maior parte era pássaros. Esse trabalho foi também na época do Brasil 500 anos, só que esse aqui estava na Oca. Isso aqui é uma obra de José Damasceno, ele fala sobre a questão da brincadeira, do jogo, do lúdico, e aí parece uma questão de sala de aula, e é tudo com lápis, cada lápis preso na parede, né? E a gente estava numa... Obrigado, Nilce. A gente estava com uma monitora, e a monitora falou para alguém do grupo não tocar, e alguém do grupo tocou, tá? E aí a menina expulsou nós do prédio. Eu saí correndo, desenfreadamente, louco, para poder ver tudo, porque eram artistas contemporâneos que eu trabalhava na escola de artes, que eu tinha estudado, e aí eu saí correndo por todos os pisos da Oca, né, pelos 3 pisos da Oca, para ver as obras. Eu lembro que na entrada também tinha aqui dá para ver bem direito os lápis, tá? E eu lembro que a gente foi escorraçado do museu, a gente foi tocado, não fui eu, felizmente, porque a monitora falou, não pode tocar. E quando ela estava meio de lado, uma pessoa que estava no grupo colocou a mão, tá? Então a gente tem que... Eu não estava junto, tá? Não fui eu, essa vez eu não estava junto. Obedecer às regras, tá? Eu lembro que estava a Jana Corá e tinha mais um povo, e aí a gente saiu enlouquecidamente correndo por lá para poder ver tudo. Deve ter sido grave, porque eu fui em várias exposições, eu nunca vi alguém ser expulso do museu, mas, enfim, não toquem, gente, não toquem, na dúvida. Aqui eu coloquei esse do Museu do MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, que fica próximo a Ibirapuera. Ele fica no ciclo de transporte e tal. Fica na saída do Parque de Ibirapuera, só atravessar o viaduto, e eles são 8 andares de obras de arte, tá? 3 andares são exposições itinerantes, né, que duram 2, 3 meses, provavelmente, talvez não mais que isso, e os outros andares são
permanentes. E aí tem desde a arte acadêmica, a arte moderna, é fantástico, e aí por isso coloquei aqui a imagem da plaquinha lá do que tem em cada andar, tá? É excepcional o museu. É um dos maiores museus que eu vi aqui no Brasil. Na realidade, eu só conheço São Paulo e Porto Alegre do Brasil Museus, tá? Meu sonho da Araceli e de mais gente é ir para o Cássio, para Inhotim, que é visitar no interior de Minas Gerais o maior museu de céu aberto, que seria esse museu grandioso de arte contemporânea. Esse eu tive o prazer de ver em Paris, né, no Georges Pompidou, e a Ernesto Neto, e aí é bacana tu ver brasileiros no exterior, né? Assim como a Araceli lembrou que a gente viu aonde era Araceli, no MoMA ou no... Que a gente viu Lygia Clark, agora em Nova York, um piso todo. No Museu de Arte, eu não sei se agora, eu não sei se foi no Museu de Arte Moderna ou no Metropolitan, em Nova York. A Leandra, se souber, por favor, se manifeste, que a gente foi agora em janeiro. A gente viu um andar inteiro com Lygia Clark e Elliot Chica. E assim, o choque de você chegar num andar e ver praticamente um andar inteiro só com artistas brasileiros, foi no MAM, obrigada, Cid. Foi muito impactante, porque aqui no Brasil as pessoas não reconhecem o poder e o talento desses artistas, e aí você vai para fora do país, tu vai para um outro lugar onde tem artistas consagradíssimos e tem praticamente um andar inteiro destinado a esses artistas. Então, realmente, ver o reconhecimento dos nossos artistas lá fora dá um orgulho muito grande. Eu não imaginava que eu sentiria isso até eu ter aquele impacto. Assim, foi uma das coisas que mais me impressionou. Da minha reação, foi impactante mesmo. Ok? Aqui o Museu d'Orsay, que vários foram, e é fantástico, era uma antiga estação de trem. Aqui é a entrada dele com essa escultura, e uma visão geral da parte da nave central do museu. Tem outro andar com exposições também temporárias, que as duas vezes que eu fui estavam fechadas, infelizmente. Tá? As duas vezes estavam sendo montada exposição nova, então não tive sorte de ver essas exposições que não são permanentes. E aí, como a Araceli me lembrou, é a casa dos impressionistas, né? Tem o maior número de obras impressionistas, que ela me falou hoje de manhã. A gente fez uma reuniãozinha, eu e ele, hoje de manhã. Van Gogh, Monet, Cezanne. Quem é essa moça aí, Luciano? Só uma particularidade no caso de Paris, desses museus, é que os velhinhos não tem na fila, né? Eles enfrentam a fila, aquela 1 hora, 2 horas de fila, como todo mundo, né? Não tem preferência. Velhinho enfrenta como todo mundo. E esse foi um dos meus museus que eu mais gostei, não tem? Fantástico. Alunos, quem sabe que pintura é aquela ali, do lado daqueles dois bonitos ali? Que pintura que é? Que artista que é, por favor? Olha, fim de noite, já olha os cabelos da prof ali, ó, tudo arrepiado. Ninguém sabe? Ai. Cid, não vale. Você é aluno de pintura, mas não vale. Quem, gente? Ninguém? Tá. Não, não é. Mas vai tentando, vamos lá. Mais para frente, mais para frente. Mais para frente. Bem mais para frente. Mais atual. Bem! Maçãs e laranjas. Tá bom. Alguém fala, então. Tô triste agora. Cezanne, né? Por tentar fazer Cezanne. Faz impressão. E os jogadores do lado, né? Também Cezanne, né? Uhum. É uma natureza morta, Camila, isso mesmo, é a Cezanne. E aí, provavelmente, é os jogadores de cartas. Do lado, sim. Uhum. Esse museu eu tinha visto na TV há anos atrás, que é o MoMA PS1, e eu fiquei encantado, porque era muita arte contemporânea. E aí, quando ele fica no Queen, e aí, essa é uma das
primeiras obras que tiveram no museu, então ela fica permanente e fica no corredor, e aí depois tem uma parte que é no teto também e no chão. Foi um museu extremamente político, né, de obras políticas, mas teve muito vídeo, instalação, fotografia, e aí falando desse conflito entre o Oriente Médio e Estados Unidos, muito bacana a exposição, impactou bastante, embora a gente não vivencie isso, né, nós estávamos num momento meio que estava em crise lá entre Estados Unidos e outro país, a gente foi para lá com medo, mas para quem acompanhou, tipo, eles se apropriaram muito de notícias, de declarações, pegando trechos, recortes para fazer arte. Muito bacana. Eu acho que ele é um museu, é uma exposição, no caso, essa exposição, ela seria eternamente atual, constantemente atual, porque ela fala dos Estados Unidos e dos conflitos que tem com os outros países, é isso. E estão sempre em conflito com algum país, então eu acho que em qualquer época que a gente vá visitar essa exposição, ela vai fazer sentido de alguma forma, né? Gente, eu tô passando... Quando que vocês foram? Em que ano que foi essa... Foi agora em janeiro. Ah, tá, essa é de agora. Nós estávamos lá, nos Estados Unidos, e estava começando o conflito, e a gente vendo na televisão sem saber ao certo como a gente voltaria, como seria. Então, estava começando a ver as notícias do Covid, e vendo, eu não lembro que país que era, que estava começando o conflito, a gente estava com medo de ir para o aeroporto, se ia, se não ia, falando com família, enfim, estava começando, a Ariana também estava viajando, Cid e a Ana também, vocês também estavam, eu acho, meio ligados nisso. Eu estou passando porque eu sei que a gente não lembra que trabalhos são esses, tá? Eu vou admitir, porque nós conversamos sobre isso hoje, então, esse aqui eu vou parar, porque esse aqui a gente lembra, porque são balas. São balas para chupar e balas de revólver, né? E aí munição mesmo de guerra, só que daí tu podia pegar e podia degustar. Mas aí o impacto pela questão da violência, né? Pois é, e ele é um trabalho de sair comendo, né? Você podia pegar e... A gente pegou algumas, né, Luciano? Era militar. Ele era um museu retirado, não é aquele MoMA que fica localizado lá, aquele que todo mundo conhece. Esse aqui é um outro MoMA, ele é um MoMA de arte contemporânea exclusivamente, que fica num bairro. Então, a gente foi... Luciano, por favor, faça as honras. Então, a Mariel foi, então, para a Casa do Monet, era um sonho, ainda quero conhecer, e aí queria que a Mariel falasse alguma coisa sobre essa experiência de estar na Casa desse impressionista fantástico. É tudo de bom, né? É incrível mesmo, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga lá no quadro dele está representado aí. É incrível o olhar, como ele capturou, sabe, com um olhar único, assim, muito poético. Tanto que ele deixou a casa como ele queria, né? Ele fez um jardim, 2 jardins. Essa questão da transformação da luz na natureza, né? Era tudo envolvia a relação da natureza com a luz. Então, ele cria um jardim terrestre aqui fora da Normandia, onde diz que, eles contam lá, que semeou mais de 1.800 espécies. Tá, correto, né? Tá bom o som? Tá. Tem mais um microfone aberto, eu estou tentando fechar o meu aqui, mas tem alguém mais que abriu. Tá dando eco aqui para mim, eu não estou ouvindo. Sim, é porque tem mais um microfone aberto. Eu estou tentando fechar o meu, vou fechar aqui. Então, ele criou aqui, diz que ele semeou mais de 1.800 espécies para ter plantas e flores o ano todo, no jardim florido todos os dias do ano. Imagina de assunto para ele pintar, né? E ele desviou um braço do rio, que passava perto de Giverny, e fez um lago dentro da casa dele, com referências orientais, onde tem a famosa ponte japonesa, né? Que foi representada 45 vezes. E ele plantou ali, eles adoravam nessa época, o Van Gogh, a cultura oriental, né? Diz que ele tinha uma coleção de 200 estampas japonesas dentro de casa. Eu tô ali, ó, realmente é demais, assim, você vai andando pelos caminhos, não dá vontade de sair. É incrível. E tu olha na água e tu vê, assim, gente, aquele olhar, sabe, é demais.
E aí, dentro de casa também, eles contavam lá, a gente não podia tirar fotos, era só os postais. Que dentro da casa também ele teria escolhido os tons. Se vocês observarem, tem um tom de amarelo num cômodo, na sala de jantar é outro tom de amarelo, os tons de azuis. Então, ele fez assim, ele transformou aquele ambiente, é uma obra de arte, né? Aqueles jardins, aquela casa. E tudo, tanto que ele dizia que talvez ele devesse às flores o fato dele ter se tornado pintor, e não o contrário, né? Ah, eu acho, olha os tons, olha que coisa mais incrível. Aqui, ó, todos os aposentos têm arte japonesa, todas. Imagina, uma coleção de 200 estampas, né? Na época que não tinha muito contato com o Japão ainda, imaginem, né? Olha a cozinha. É impressionante. Ele viveu lá por 43 anos. Ele morreu na casa com 86 anos, 1900, deixa eu ver na minha anotação, 1926. Então, ele fez, assim, um santuário, né? A casa era, olha só, é incrível, né? Ai, tô falando sozinha! Aqui era um celeiro, depois virou um estúdio. Ai, parece que ninguém tá ouvindo, tô ficando meio louca sozinha. E quando eu fui nessa época, isso aqui era um local de um bazar. Imagine, a gente quase ficou louca aí dentro, eu e a Elisa, né? Porque tinha coisa. Eu consegui comprar um livro, né? Esse aqui, que eu sempre uso nas aulas. Tinha quebra-cabeça, dominó, tinha camiseta, tudo relativo a ele. E dentro da casa ainda tem um cômodo, que era, no início, o estúdio dele, que tem as réplicas das obras. Que é aquela sala, não sei se tem a foto aí, Ana, que é aquela sala que tem as obras dele. São essas que você me mandou. É um sonho, né? Mas quando a gente faz uma viagem, por exemplo, eu fui para Paris e fiquei 5 dias. Tu tem que fazer uma seleção, porque, por exemplo, o Louvre te levaria o quê? 2 semanas. Eu fui um dia. Então, a ideia da vida é voltar. A ideia é voltar, mas, né? Nós ficamos 4 dias só no Louvre. Nossa, eu fui tudo, até às né? 11h30 da noite. Não sei se dá para ver, ó. Mais ou menos, né? Tá ruim. Tá bem ruim. Isso, é um sonho. Quando puderem, vale a pena. É um local incrível. E lindo o design dos móveis que ele tem, lindo tudo. Lindo. É demais. Não, e a cor da casa, né? Rosa e verde, olhem, né? É assim, uma coisa sem explicação. Olha esse jardim. É um sonho, né? Monet é um dos artistas também que mais me encanta. E aos alunos também, quando eu estou trabalhando ele em História da Arte, eu sei disso. As manifestações, elas vêm, né? Ele é um dos artistas que mais encanta todo mundo. E avante o tempo dele, ele semeou um jardim todo, diz que era... Não Desviou era o braço do feitinha, né? Era para ter sempre cor, sempre flor. É isso. Eu quero comentar... Oi. Luciano, tu pediu para a gente cuidar o horário, são 8 horas, tá? Nós tivemos 1 hora, mas só para te avisar, tu pediu para cuidar. Vamos seguindo, a gente está interagindo. Eu não sei se tem perguntas. Se as perguntas eu acho legal a gente ir fazendo na hora, né? Então, podemos seguindo mais um pouco? Tá, então vamos lá. Porque agora eu tenho história para contar. Tu conta ou eu conto? Tu conta. Gente, o que vocês fariam se vocês chegassem em um museu? A Leandra não estava junto nesse dia. O que vocês fariam se vocês chegassem no museu e se deparassem com isso? Meu Deus, uma cama de veludo. E sabe o que saía desses buraquinhos? Som, vozes femininas. Não era vozes, era sons. Eu e o Luciano chegamos, nós estávamos, exatamente, Ana, nós deitamos, era em Budapeste, na Hungria. A Leandra foi para um lado visitar shopping, não sei o quê, e eu e o Luciano fomos para o Museu de Arte Contemporânea, Hungria, húngaro, a gente não entendia a língua, imagina, eu nem inglês, né? Fomos para a tal da Hungria.
Chegamos e deitamos, e aí colocamos o ouvidinho lá. Deixa eu pôr aqui para vocês, ó. Fui pesquisar o nome da fulana. Aqui tá a legenda, eu fiz questão de colocar a legenda que eu mesma fotografei. Deitamos, ouvimos, ai, eram sons gostosos. Gente, que cama deliciosa. Rolamos de um lado, ele de um lado, eu do outro. Enorme a cama. E aí não tinha ninguém ali, o museu estava vazio naquele momento. Levantamos, curtimos um monte ali, levantamos e fomos para a sala do lado. Quando chegamos na sala do lado, a moça que estava atrás de nós chegou e deitou. Quando ela deitou, veio uma segurança e tirou ela de lá. Não podia deitar. Então, assim, a gente escapou isso aqui, ó, de ser expulso do museu, e a gente ficou olhando de longe, assim, morrendo de vergonha. Gente, essa história eu vou levar para a vida. Agora me digam, olhando a legenda, dá para entender? Aí eu fui pesquisar artista, ó, para vocês verem ali o projeto dela com a caixinha de som. E aí eu até fui pesquisar o nome do trabalho, é uma instalação, imagina, 2,60 metros tem a cama por 2, é uma cama com estofamento de veludo, equipamento em áudio, e ela usou vozes de 13 mulheres. É a minha irmã que está dizendo que ele precisa escolher várias companhias. O melhor é impossível. Depois te conversa. E nem devia estar aqui. Que ela usou vozes de 13 mulheres, vozes femininas, para expressar emoções sem palavras. Gente, a gente na maior inocência, a gente não fez por maldade, mas escapamos isso aqui, ó, de passar a maior vergonha em húngaro. Gente, uma cama de veludo. Opa, esse computador aqui. Olha. Entendeu? Eu me deitaria. Sim, eu me deitaria. Pois é. Escapamos, daí lá. Era um museu vazio, fomos num horário vazio. Gente, era só nós numa sala onde tinha Picasso, Andy Warhol. A gente tem que escolher bem o horário de visitar museus quando vai para os outros lugares, assim, porque a gente tem esse contato direto. Luciano, uma pergunta para ti. Eu também tenho uma perguntinha. Sim. Posso fazer agora? Claro. É porque a impressão forte que eu tenho com relação às visitas a museus e a obras de exposição no geral, exceto aquelas objetivamente indicadas em que você deve, por exemplo, colocar um fone de ouvido na instalação em que o áudio participa da obra, grosso modo, mesmo que seja um colchão, etc., não seria talvez um pouco inesperado que se deitasse nesse colchão para apreciar a obra de arte? Ou será que faltou instrução especificamente nessa instalação, não é? Fiquei curioso agora, porque se era um colchão cheio de alto-falantes, então existia, obviamente, a participação do áudio na instalação, né? Agora, não sei também até onde seria tranquilo ouvir esse áudio sem deitar no colchão. A Jaque fez a mesma pergunta. Como ouvir se não pode se deitar? Eu tenho muito medo de passar vergonha e de passar algum perrengue nesses lugares. Eu sou bem cuidadosa com isso. Eu sou bem cuidadosa. Tanto que eu tirei foto da legenda. Eu tinha foto daquilo ali. Eu olhei, eu prestei atenção. Mas não tinha uma identificação. Eu não faria se tivesse um símbolo de proibido lá. Não tinha. Mas assim, ó, que nem o Luciano falou no início, nem sempre tem, sabe? E quando esses fones tem quando é na parede, e aqui são 13 alto-falantes, não teria 13 fones, e o som, sim, você sentia, você ouvia ele por fora, mas não tinha nenhuma linha, não tinha a linha amarela que a gente usa aqui, não tinha nada, era uma sala com isso daí no meio, e não tinha nada que dissesse que não podia. Enfim, gente, aconteceu. Né? Era bem convidativo. Todo mundo disse, ó, deitaria, não tinha nada, gente. Lu, me defenda, pelo amor de Deus, tá quieto. Fala, Luciano, fala. Tô sem o microfone. Microfone fechado. É que a Ariana comentou alguma coisa da minha pergunta, acho que mesmo... Não, foi uma outra aluna ali, a Jaque também comentou que como é que você pode ouvir, como é que você ouvia se não podia deitar, né? Mas a área respondeu.
só ouve tipo uma orquestra, mas aí tu queria ouvir cada um dos instrumentos, no caso ali, cada uma das vozes, né? E aí se tu vê de fora, tu ouve de forma geral um som, um ruído, alguma coisa. E aí se a gente quisesse ver cada uma delas por parte, aí teria que realmente colocar o ouvido em cada um ali dos orifícios. Mas faz parte, é normal. Teve uma Bienal também que a gente foi, que o Cid deveria estar, não sei se a Ariana foi, a Mariel com certeza acho que estava, que era um aeroporto. Eles colocaram uma sala de espera do aeroporto. Então era extremamente convidativo numa Bienal do Parque de Ibirapuera, todo mundo sentar. E aí os caras que estavam vestidos de guardas do aeroporto iam lá e tocavam nós de lá. Tipo, já tinha caminhado o dia inteiro, e aí numa Bienal, que realmente é para interagir normalmente, não podia sentar. Eu já tinha a obra do Ernesto Neto, que eu fui numa Bienal, e que estava lá em cima no último piso, justamente para tu deitar. Tipo, tu caminhou 3 andares, e é extremamente vasto o espaço, para realmente descansar, relaxar, para ver a obra, curtir, interagir. Então, isso faz com que cause um certo, tipo, não sei, né? Teve uma que eu e a Leandra sentamos, dançamos também. Primeiro a gente olhou se podia, lá em São Paulo, daí depois que a gente viu que podia, a gente foi lá e sentou, dançou numa outra instalação também. Então, depende da obra, acho que é bacana, né? Tem que se jogar. E desde que tu não estrague, né? Que tu vá lá com cuidado, acho que é tranquilo. É claro que não no Museu da Arte Acadêmica, né? Aí realmente não pode. É que a arte contemporânea, ela tem um pouco disso, um pouco da intenção, muitas vezes a intenção é te deixar em dúvida, é te provocar, é te questionar. Às vezes tem identificação, às vezes não tem, então a gente que gosta de viajar e que procura colocar museus no nosso roteiro de viagem sempre, a gente passa muito por isso, eu tenho certeza que quem aqui já viajou bastante tem história para contar, entende? Porque é inevitável esse tipo de situação, acontece, e é muito legal ter esse tipo de história. E mesmo quando tem a listinha lá, às vezes tu não vê, tipo, eu passei acho que com a Delci, ou com a Mariel, com a Sandra Belo, debaixo de uma obra de Krasberg, tinha lá a fita, e a gente tava andando... Veio o guarda correndo tirar, lembra? Aham. Olha, Maria, vendo? Acontece. A gente não viu, a gente fica tão empolgado com o artista, com a obra, que às vezes não percebe, né? Mesmo quando tem... E a primeira que eu fui, que nós tinha medo, né? Tinha medo de... Era uma que tinha que ir, dos parangolés, eles ficavam mandando a gente vestir os parangolés e nós lá. E andar, e o medo, né? Vamos seguir o baile? Essa eu coloquei porque eu fiquei 3 horas na fila para ver Home Week. Eu fui num dia, não dava, porque a fila era muito grande. Era na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um prédio lindíssimo. E aí o artista é hiperrealista, ele trabalha com a questão da escultura. Hiperrealista normalmente não é tamanho natural, ou é pequena, ou é de grande dimensão, tipo 5, 6 metros. Ele trouxe só uma para o Brasil. Uau! Ariana, 5 horas e meia, uau. Eu não fui num dia, não dava, eu fui no outro e ainda fiquei esse tempo todo ali. Mas valeu a pena a exposição. Ó, ele coloca cada fiozinho sintético de cabelo, da barba, ele faz detalhe da cutícula, ele é extremamente detalhista no trabalho dele, né? E é impressionante. Normalmente os personagens dele são solitários, tristes, com um olhar desamparado, melancólico, abandonado, extremamente expressivo, né? Mas faz parte de um outro movimento. Acho que o pai dele é morto, foi a única que ele realmente colocou o cabelo real, né? E que o tamanho da figura do pai dele morto é real. Mas é impressionante a obra dele e valeu a pena esse tempo, né, Ariana? Qual a duração para produzir essas obras? As grandes ali demoram mais ou menos 1 ano. 1 ano. É um hiperrealismo. Equipe também, né? Mas ele faz primeiro, acho que o primeiro em desenho, vai para argila, daí depois ele faz com outro processo, aí ele faz de silicone e outro material, ele faz a forma para depois jogar outro material por cima, para depois pintar os detalhes. É impressionante a obra dele.
E tem uma equipe que acompanha também, porque às vezes não é só o cabelo, às vezes é o pelo mesmo, né? Cada poro tem... É uma coisa, acho que uma das coisas mais incríveis. É isso que eu ia comentar, porque o pelo não é pintura, é implante, digamos assim, né? É implante. Só para fazer implante pelo a pelo, é muito tempo, o caso dessa imagem. Né? E se elas fossem tamanho real, tu ia bater nelas no museu se não tivesse uma fita e ia pedir desculpa, né? Pelo realismo dos personagens. Aqui eu coloquei alguma coisa do Metropolitan, né? Então, ali atrás tem o Gauguin, que na época da faculdade eu falava Gauguin, né, a Mariel, quem? Eu, Gauguin. A Mariel, quem? Gauguin. Não, Gauguin mesmo. E aí, realmente, eu aprendi a falar Gauguin. E aí tem algumas obras dele, ele é fauvista, fez parte do pós-impressionismo, aliás, precursor do fauvismo, né? Fantástico o trabalho dele, assim como Van Gogh e assim como Cézanne, os pais praticamente da arte moderna. Esse museu a gente não vai falar muito e tal, porque também tem... mas ele é muito grande, né? Ele é extremamente grande, dá para ter uma noção da dimensão do museu pelas fotos e pelas salas que a Araceli vai passando. É imenso também, assim como o Louvre. A Ariana falou que ficou 4 dias, eu fui 3 vezes, né, nas 2 viagens. Nunca consegui ver todo o museu, me perdia também, voltava às vezes para o mesmo lugar. Várias vezes aconteceu isso, na Espanha e lá. Aqui também eu selecionei algumas áreas do museu que me interessavam mais ver. Não dá para querer ver tudo também, né? Olha só, é fantástico isso aqui, tudo. E esses bancos, né, que a Araceli pediu para conversar, é para a gente sentar, para observar melhor a imagem, né, para fruir, para poder passar, tipo, 5, 10, 15, 20 minutos ou mais admirando uma obra de arte, né, para estar olhando bem como é que ele compôs a cena. Lembrar que desculpem, essas artes do passado, elas são extremamente narrativas, né, então elas contam uma história, e aí é impressionante o trabalho deles. Oi. Eu não fiz a pergunta aqui ainda. Desculpa. Eu fiz hoje de manhã. É que eu disse para ele assim, eu vou te perguntar por que tem esses bancos nos... Então é para admirar, para fruir e tal. Eu vou perguntar se você nos museus grandes, por favor. Então, para descansar, para relaxar, para poder observar melhor a obra de arte, para tu realmente poder... ter uma fruição estética maior, né? E aí é prazeroso como a gente já tem espaço entre uma obra e outra, poder sentar, olhar com calma, relaxado, e aí é extraordinário mesmo. Tem muito museu aqui no Brasil que tem isso, né? Pinacoteca, todos têm. Olha só mais 2 ambientes do museu que é lindo, meio estilo umas partes neoclássica. E aí a Araceli ali no fundo, eu sou apaixonado por escultura. Pegou no flagra. Como não se apaixonar pelo romantismo, pelo barroco, renascimento, até o gótico, que antes de visitar o museu ao vivo, né, eu torci um pouquinho o nariz, mas aí quando eu fui ver nos museus ao vivo, foi impressionante o impacto que a obra de arte me causou, né, pela questão da aplicação de ouro, pela beleza da obra de arte. O neoclássico também me pegou quando eu vi no Louvre Jacques Louis David, porque até então eu achava bonitinho, mas ver ao vivo, grande, nossa, realmente impressiona. É isso que eu queria te perguntar, Luciano, para os alunos que estão assistindo assim e pensando, tá, mas peraí, por que estão falando de visitar museu? Por que é importante isso se eu posso ver tudo isso na internet? O que tu fala sobre isso, assim, por que é importante ver ao vivo? Qual é a diferença de ver ao vivo e na internet? É inexplicável a sensação, né, de tu estar diante da obra ao vivo, seja pela questão da aura, como tu citou, do Walter Benjamin, mas pelo impacto de ver a pincelada, pelo ver o detalhe, mesmo nas obras em que, tipo, até o realismo não dava para ver tanta pincelada, mas aí tu vê detalhes que uma fotografia tu não percebe, e tu tá
podendo analisar a obra tamanho original, é fantástico, né? Não tem como falar de arte sem ver a arte, e principalmente ver a arte ao vivo, né? Como o Van Gogh, por exemplo, eu acho que o Van Gogh, a obra do Van Gogh explica muito isso, né? Aquela pincelada, o arabesco tá vindo. Aquela pincelada violenta, extremamente movimento, muito movimento. A pintura do Van Gogh é uma que você sabe que ele usava pinceladas que eram grossas, que tinha uma carga de tinta, mas quando você vê ao vivo, você consegue ter um sentimento. Eu vi os sapatos do Van Gogh agora, quando a gente foi lá para os Estados Unidos em janeiro, e eu chorei, eu não tive outra reação. Eu sentei num desses banquinhos e eu fiquei olhando e eu fiquei chorando, porque eu não. A pincelada dele estava ali, era ele que estava ali, a tinta estava saindo da tela. Não tem explicação. Então, acho que é isso, né? A gente gostaria que todo mundo pudesse ter essa sensação de poder ter esse contato algum dia, e ele veio de novo. Então, aqui ainda do mesmo museu. Pode falar, Diana. Tem uma aluna que perguntou se as obras são fixas ou rotativas. Então, normalmente nesses museus são fixas, né? No Museu d'Orsay é que tem algumas salas que são rotativas, mas senão a maior parte do acervo é permanente, né? Eles têm também, os grandes museus, eles também emprestam grandes obras a outros países, muitas vezes, e eles têm, no caso, um acervo também muito grande que não está exposto, né, que fica, principalmente no Egito, isso é bem comum, eles têm, a maioria ainda não está exposto, então eles também fazem essa troca, às vezes. O próprio Brasil empresta o Modigliani, que tem no MASP, às vezes vai para outros países, assim como recebe outras obras, isso é fantástico. Mas o legal, por exemplo, aqui no MASP, é que você tem a sala do acervo, então tem algumas pinturas que você vai para ver e que geralmente estão sempre, entre aspas, né, mas você provavelmente vai encontrar naquela sala do acervo, e aí tem outras salas de exposições que vão modificando, então, algumas do acervo que são, entre aspas, as mais importantes desse acervo, elas ficam geralmente em exposição. Então, tem as duas, né? Itinerantes, né? As que vão... Então, enviar. Chegou a hora do colo, não tem jeito. É a terceira vez que eu tiro ele sabe aqui. E aí a arte de rua. Podemos finalizar com a arte de rua aqui, né? Para acabar. Eu coloquei, aqui a gente pegou Nova York, no Brooklyn, que concentra o maior número de grafite. Aqui em Chapecó tem uma série de... Teria que mapear, né, o trabalho do pessoal que tem na rua, né, da outra live que estava do Rogério, do outro piá que eu sou fã, que... Isso, do Digo, que eu amo o trabalho dele, que tem aqui próximo de casa, teria que fotografar, e aí colocar assim, as pessoas vêm de fora, não só para ver o estádio, não só para ver o desbravador, mas também para ver grafite, né? São Paulo, toda vez que eu vou para São Paulo, a gente vai pro Beco do Batman, né? E da última vez a gente fez um passeio na Vila Madalena para ver os outros... para ver realmente com guia todos os grafites, né, no bairro lá em São Paulo. E aí minha prima que organizou esse negócio, a gente foi num tour em inglês, né? Foi bem bacana, porque aí tinha nós de brasileiros, acho que mais alguém, e o resto era tudo gringo, assim, de vários lugares do mundo, conhecendo São Paulo e conhecendo grafite, né? Foi bem bacana. As fotos do Beco do Batman estão depois das do Brooklyn. Brooklyn? Brooklyn. Aqui, stickers da cana. Isso aqui é tecido, Mariel. Tá. Pessoal, vou ter que dar uma saidinha, já volto, tá? Vai tocando essa aí. Vai que eu vou falando. Liga o microfone. Alguém aí. Gente, isso daqui é lá no Brooklyn, então, Mariel, eu lembrei de você porque é tecido, não tenho nenhuma foto dele mais aproximado, mas vários dos postes lá, é uma região ali do Brooklyn que centralizou de grafites, tem uma curadoria, tem um cara que é responsável ali, a gente visitou, mas eu dei uma pesquisadinha antes e uma pesquisadinha depois. A impressão é desenhado é misturado? Eu tenho uma foto bem de pertinho, depois eu te mando. É feito, ele é costurado, é um trabalho feito e depois fixado no poste. Tem diversos postes ali da região, temáticas diferentes. Tinha gato em tudo que era lugar, né? Legal. E aí,
um grafite vai emendando no outro, gente, é muito legal. E um trabalho impecável de realismo, assim, eu sei que muitas das pessoas que estão aqui gostam de grafite, né? Então, é muito legal falar deles para vocês. É um passeio imperdível para quem vai para lá. E aqui do Beco do Batman, que vem logo em seguida, eu ainda não visitei o Beco do Batman, mas eu sei que a Leandra, que está aqui, que é a parceira de viagem, já visitou. E ele selecionou alguns. Gente, já vou dando uma dica para vocês, que é o Facebook do Luciano, porque até... Então, como vocês já perceberam, né, a gente tem um trio de viagens, que eu, a Leandra e o Luciano, a gente faz algumas viagens internacionais, quando pode, tipo, a cada 2, 3, 5 anos, e o Luciano é o campeão de postar fotos. Liga teu microfone, Lu. O Luciano é o campeão de postar fotos no Facebook. Então, todas as viagens que ele faz, ele enche o Facebook dele de fotos, e os álbuns estão lá completíssimos. Então, se vocês gostaram das fotos de viagens dele, eu sugiro que vocês adicionem ele no Facebook, que as fotos das viagens que ele está mostrando aqui estão todas lá, tá? Então, adicionem ele lá. Lu, já falei sobre o Brooklyn, se tu quiser finalizar aqui com o Beco do Batman, daí a gente encerra. Tá, eu amo o Beco do Batman, a gente tentou uma vez ir pela universidade, a gente chegou lá pertinho, e aí depois acabei indo com a minha prima umas 3 ou 4 vezes, né? E é bacana, cada vez a gente se surpreende com obras novas, e aí, pode passar, né? Tem uma parte no Beco do Batman que é para iniciantes, tá? Aí tem desde stickers, desde grafite com spray, desde pintura mural, tem de tudo. O que é bem bacana, essa diversidade de material, de técnica, de coisa que tu vê na rua. Pode passar? Isso é uma intervenção, quem já foi para São Paulo já viu, eu não sei quem que é, se alguém souber, com esses bonecos em cima da árvore e essa casa toda rosa. Oh, beleza. Eu também gostaria de saber, eu não vi, tá, não ele vi fica no e gostei bastante. Ao Instituto Tomiotaki, assim, é bacana porque a arte de rua, ela te surpreende, né? Faz com que a gente acaba sorrindo, faz com que o dia da gente melhore, sempre que a gente se depara com uma obra de arte no meio da rua, seja uma performance, uma pintura, uma instalação, música, qualquer coisa de arte que tu vê na rua, ela faz com que tu fuja do teu cotidiano e te leve pro... E o bacana da arte contemporânea, né, ou da arte de rua, é fazer com o nosso mundo um mundo com mais arte, né, com mais olhar mais artístico pelo mundo, né. Aí do Cobra a gente viu em Nova York também várias obras dele, são bem bacanas, amo o trabalho dele. E aí essas imagens a gente viu no Beco, aliás, na Vila Madalena, e aqui é onde ficam os estudantes que estão iniciando com grafite, jovens iniciantes, é que ficam grafitando nesse beco, tá? Esse não é o Beco do Batman, é a parte dos iniciantes. Não é legal ir sozinho, pelo espaço que está localizada a obra, tá? Isso aqui é bem surpreendente, esse carro. Fica ali na Vila Madalena também, assim como essa árvore toda revestida aqui em Chapecó, eu vi perto da BB, que me faz sorrir, porque eu ia trabalhar lá para o Zélia, e aí eu vejo essas obras. Tem com crochê, né? Eu vi com crochê em algum lugar, bem colorido, achei bem legal. Como teve a exposição da Mariel, do pessoal da Chape, nos painéis, foi fantástico. Teve uma exposição que a Elisa participou também, que era o Aldrian, de Intervenção Urbana, que foi fantástico. Aqui em Chapecó, né, Mariel? Mariel, quer falar, Mariel? Oi? Tu quer falar? Tu tá falando dos outdoor, né? Eu achei fantástico. A gente fez com a SIC, tinha um outdoor de cada um espalhado pela cidade, né? O meu era lá na saída do Palmital. E aí, eu não me lembro mais em que ano que foi. Mas foi bem legal. Foi muito bacana, legal. Levar a arte para a rua, né? Eu nunca tinha feito isso, assim. E do crochê eu tenho visto também, sabe esses postes que tem quando tu vai atravessar a rua ali perto do Lang, eu vi esses dias, e aí tinha um casal, e a moça falou, olha só, fizeram um crochê aqui no poste na frente da floricultura, né? Eu achei bem legal. Aqui são 2 escadas lá na Vila Madalena, bem bacana.
Encerramos com essa, o próximo é do Chile. Beleza, e aí tinha... em Londres foi o lugar que eu esperava ver Banks, me decepcionei, porque onde deveria ter a obra dele não constava mais obra, acho que foi arrancada. E é isso. Gente, quanta coisa! O Luciano, ele tem material aqui, que eu ajudei ele a organizar, tem material para mais uma conversa igual a essa. Eu vou fazer outra live. É sempre assim, sabe? Quando a gente começa a preencher e organizar, e assim, não foi fácil selecionar as fotinhas também. Então, a primeira coisa que eu quero agradecer foi por vocês terem ficado... até agora, gente, foi 1h30 e eu tô vendo aqui o número de participantes praticamente o mesmo, sabe? Isso quer dizer, Luciano, que gostaram muito, que foi muito legal, porque geralmente a gente começa com um número grande de participantes e finaliza com um número bem menor. Então, eu acho que isso é mais um resultado, um índice, um indício né, da qualidade do teu trabalho, do teu material e da tua dedicação. E eu sempre brinco, tem uma frase que eu não disse ainda hoje, mas que eu vou dizer, né? Eu falei outro dia, eu fui lá na casa da Renata, e eu lembro que eu comentei isso, que não existe separar Luciano e arte, não tem. E eu acho que eu sou assim também, eu aprendi contigo. Não existe, porque quando você está no teu lazer, na tua diversão, que quando a gente viaja de férias, é fora do trabalho, e o que a gente faz? A gente vai visitar a arte, é isso que a gente faz, é para isso que a gente vive, sabe? Então, aprendi, eu sei que muitos dos que estão aqui, meus colegas também têm essa mesma sensação, né, de que o trabalho e o prazer, eles são a mesma coisa. Então, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, foi maravilhoso, não vi o tempo passar também, foi uma delícia, e conte sempre com a gente, tá? Eu não sei se alguém quer complementar, falar alguma coisa, os coleguinhas. Só ali de que a gente trabalha com o prazer, né? A gente trabalha com o que gosta. Então, quando a gente viaja, a gente vai ver o que a gente gosta também. E o pessoal que Fábio, então o Fábio aceita passar 5, 6 dias só no museu comigo, porque ele também ama isso. Então. Você é casado com alguém da área, o Cid e a Ana têm essa relação, eu não sou casada. A gente faz as parcerias, né, e a gente forma os grupos e vai. A gente tem muitas afinidades, né. Pessoal, mais uma coisa, se alguém ficou com dúvida, com nome de artista, que não anotou, que não conseguia anotar, entre em contato comigo, com os profs de vocês, com a prof. Ariana, Ana, Cid, Mariel, Cláudia, que a gente passa para vocês, tá? Eu vou ver com o Luciano esse material aqui depois, se a gente pode socializar e tal. Pode. E aí, a gente esclarece todas as dúvidas de vocês, tá? Só posso agradecer a Escola de Artes pela oportunidade, pela companhia de vocês. O bacana é que todo mundo pode compartilhar. É lindo ouvir a Mariel falando, assim como os outros profs, sobre a experiência que faz com que tu passe a olhar de outro modo aquele espaço, aquela obra. Isso é impressionante. Parabéns. E obrigadão por compartilharem esse momento e isso. Tá, eu quero a segunda parte. Pessoal, sobre a gravação, depois a gente conversa, então, nos grupos, que a gente ainda tá vendo como vai ficar, mas aí a gente conversa nos grupos depois, tá bom? Isso, então, muito boa noite, obrigada pela participação de todo mundo. Lu, fica aí, Lu. Fica aí. Lu, fica que a gente faz uma reuniãozinha de 5 minutos, pode ser? Não sei. Beijo, obrigado, né, Ivandra, todo mundo. Na parte 2, ó, a galera tá pedindo parte 2. Beijo. Beijo, gente. Beijo, Ivandra. Ficou um gostinho do quero mais agora. Lu, acho que a gente tava com Débora, saudade. Hein, Lu? A gente tava com saudade de se encontrar e conversar, né? Por favor, né? Falar, tem que boa noite, Leite, Tainá, beijão. Dá para fazer uma reunião de vez em quando. Eu acho que começar a fazer uns meet, nós. Beijo. Tchau, Samanta. Eu e a minha prima Yara Celi fazendo para matar a saudade, porque não dá para sair, né?
A gente tomou um chimarrão outro dia, eu, a Leandra e o Luciano, já pensando na próxima viagem, que tá aqui, ó. Tô guardando dinheiro já, pensando. Eliana, beijo. Camila, beijo. Eu tô adorando me ver sair da live, Eliana.